Vamos voltar aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 1 de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Que Deus é assim, Ele fala e as coisas acontecem. Irmãos? E nós vamos ler aqui, irmãos, toda a criação da parte do mundo, né, que Deus fez. E depois Deus ele criou ao ser humano, o homem, né, que foi considerado aí a joia da criação. Eu e você. Não é assim que está na Bíblia? Nós somos a joia da criação de Deus. E a nós foi dado o privilégio de se reconciliar com Cristo Jesus depois do pecado de Adão. O próprio Jesus veio, se despiu da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, viveu 30 anos, se batizou, pregou, trouxe o Evangelho, foi humilhado, pregado na cruz, tudo designado por Deus. Clamou aos céus, suando sangue, dizendo se tinha jeito de ser diferente, dele não morrer em meio à tortura. E Deus simplesmente não respondeu, porque tinha outro jeito. Ele estava ali para fazer isso. Morreu, venceu a morte, e no terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Foi no inferno, pegou a chave, tirou o domínio do diabo. Aleluia. Aleluia. Foi para o céu, já deve ter preparado, ou está preparando o lugar para nós. E disse para nós: vocês terão o poder de manter o diabo debaixo da planta. Glória a Deus. Se creres em meu nome, farás maravilhas maiores do que as minhas. Aleluia. Louvado seja
o nome do Senhor. E a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, irmãos, é salvar a nossa alma. É o mais importante. Você tem uma missão de ser fiel até a morte. Aleluia. Para herdar a promessa que o Senhor fez. Se eu venci o mundo, vocês também vencerão. O Senhor Jesus não orou lá para os seus discípulos, que são todos os discípulos e somos nós também. O Senhor Jesus em oração disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque tem que passar por este mundo. Nós temos que passar por este período. Nós temos que passar por este momento. Nós temos que viver a nossa vida. Mas de que forma viveremos a nossa vida? De que forma conduziremos o nosso caminho? Esse é a chave para estar aos pés de Cristo ou não estar. Se estivermos aos pés do Senhor, admitindo que somos falhos, pecadores, carentes da mão poderosa dele, do agir dele, do conduzir dele, se nos humilharmos, o Senhor nos exaltará. Aleluia. No momento certo, o Senhor nos colocará como primeiros, né? Lembra do domingo passado? Os últimos serão os primeiros, e os que são geralmente primeiros aqui serão últimos lá. Irmãos, eu prefiro ser o último. Deixa eu ir para o fim da fila. Aqui. É ou não é, irmãos? Mas que o Senhor me coloque como um dos primeiros lá. Porque lá é o que interessa, lá é a vida eterna. O Senhor criou o mundo aqui, ó, para ser perfeito. Criou o ser humano, né? Criou Adão, criou Eva, tudo perfeito. Mas o Senhor disse assim: obedeça, não prove do fruto. Ó, para aqui está tudo para vocês, mas esse aqui não. Desobedeceram e a consequência é nós aqui, sofrendo, lutando, não é? Com dor nas costas, não é? Doente, o tempo está passando, sem enxergar. É todas as consequências do ser humano falido em um mundo condenado e jaz do maligno, nas mãos do diabo. E o diabo só não destrói a sua vida e a minha vida, porque o Senhor tem misericórdia, Ele nos cobre com o seu manto, aleluia. Debaixo das suas asas estará seguro, aleluia. Porque a sua verdade, a sua palavra é escudo, é broquel, é proteção, é graça. Então nós vamos caminhando e nada nos atinge, né? Mas o mundo foi criado aqui para ser perfeito. Mas estamos aqui, estamos concorrendo, estamos lutando, estamos ouvindo a palavra. Nesta manhã, o Senhor alimenta a nossa alma. A palavra não vem de mim, não, ela vem do Senhor para mim e para você, aleluia. Ela vem para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos conduzir, para nos livrar das astutas ciladas do diabo. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Eu sempre destaco essa parte aqui, irmãos, porque diz a palavra de Deus aqui: e viu Deus que era boa a luz. Deus viu que era bom. Mas não é como eu, que faço alguma coisa aqui, ou faço uma obra, ou pinto isso aqui, ó, e no final eu digo assim: olha, ficou bom, viu?
Deus, ele sabe, ele só faz coisas boas. Ele constatou que era bom. Não é que ele fez e falou assim, ó, ficou bom. Não, ele é bom. Ele faz tudo perfeito. Ele constatou que o que ele fez era perfeito. A gente faz, tem que refazer. Exatamente. Ó, eu fiz e não ficou bom. Vou ter que refazer. Então, nem sei fazer, eu vou pedir para alguém que sabe. Deus viu que era boa a luz. E aí eu destaco esse momento aqui porque no que está escrito nós podemos confundir, falar, Deus foi criando e ficou bom, e foi criando, foi testando. Não, Deus ele é perfeito. Aleluia. E nós não conseguimos explicar em palavras como esta perfeição, como esta glória, este poder, que abrir a sua boca e dizer, haja luz, houve luz. E ele constatou que a luz era muito boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas, os termos, né? Os oceanos. E fez Deus a expansão, água salgada e água doce, não é isso? E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e a manhã, e o segundo dia acabou. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Era Deus falando e as suas maravilhas acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Era Deus abrindo a sua boca, e a boca dele, a voz dele se transformando em glória, em ação, em coisa concreta. Aleluia. Deus ele é tão poderoso, irmãos, que para mostrar as suas maravilhas, como ele disse lá no Egito, ele disse para Moisés, eu vou enviar as pragas, vou mostrar as minhas maravilhas. Está lá, as pragas do Senhor, elas serão maravilhas criadas por Ele. E Deus disse assim para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó, e ele não vai deixar vocês saírem ainda, porque Deus queria mostrar as pragas, a sua que ele chama de maravilhas. E depois das pragas, depois que deixou o povo sair do Egito, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse atrás do povo, para Deus mostrar de novo a sua glória, para Deus mostrar o seu poder, para Ele mostrar que o povo de Deus não é governado pelo mundo, mas o Senhor separa o seu povo. Nós não estamos debaixo do jugo de Satanás, deste mundo, mas estamos debaixo da mão de Deus. Aleluia! O inimigo não pode nos atingir, só se o Senhor permitir. Aleluia! Só se o Senhor permitir. Assim como Jó. O Senhor permitiu que o diabo tocasse em Jó, porque Deus sabia o mais importante, o que era mais importante
morava dentro do coração de Jó, que era o temor a Deus, que era temer ao santo nome do Deus poderoso. E tudo que ele tinha na terra, ele dava graças a Deus. Era um homem temente a Deus. Era um homem que estava aos pés do Senhor. É um homem que sabia que tudo que ele tinha não era dele, só era dele porque Deus tinha dado para ele. E se Deus dá, ele tira. E assim foi. Então vamos aqui, ó. Versículo 10. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Agora você sabe, né? Deus constatou que era maravilhoso mesmo. Deus constatou que Ele é perfeito mesmo. Aleluia. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Terminou o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Quem viu o sol hoje? Glória a Deus. Foi o Senhor que criou, lá no princípio, as suas maravilhas. E a palavra de Deus diz que o rosto de Cristo é mais iluminado que o próprio sol. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Rosto esse que você vai ver. Aleluia. Você vai sentir a presença e essa luz que está nele vai iluminar eternamente. Aleluia. Então veja o sol, como eu sempre digo aqui, tudo que você vê aqui é uma fração do que Deus é fonte. Aqui você está vendo a luz, é só uma fração, porque Deus é fonte da luz. Ele é a própria luz. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15: e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs, os colocou na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto, e disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Que perfeição, né, irmãos? Todo o mar, todo ser vivente, tudo que é espécie, Deus criou de forma peculiar. Cada um tem a sua característica. O corpo não é igual ao pombo. A baleia não é igual ao tigre.
E como Deus sabia que tudo isso ia harmonizar a terra, porque Ele é Deus, Ele é a sabedoria, e nós vamos ver aqui daqui a pouco, numa outra leitura. Versículo 22: E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Só vou até aqui, irmãos, tá? E Deus, na criação do homem, né? O homem e a mulher, a perfeição de Deus é tão grande, né? No que nós somos hoje, né? Os irmãos, as irmãs que são casados aí, a sua esposa é uma extensão sua, e o seu esposo é uma extensão sua, porque Deus pegou Adão e tirou, né, parte dele ali, tirou a costela, não é isso? E criou a mulher. Automaticamente o homem ficou sem uma parte dele, ficou sem um pedaço, sem uma parte. E aqui o casamento, ao qual foi constituído por Deus, o que ele faz? Ele faz que entre homem e mulher, a união dos dois e a completude, né? Se completa o ser humano. Mas isso é assunto para outra situação, né? É só para lembrar da criação de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Vou ser breve, daqui a pouco tenho certeza que estaremos indo para o final. Provérbios capítulo 8, versículo 22. A sabedoria existe desde a eternidade. Amém? Amém. Provérbios capítulo 8, versículo 22, diz assim, né, o contexto, o título aqui: a sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Aqui é o que? A sabedoria falando dela mesma. Nós vamos ler aqui. Entenda o seguinte: a sabedoria está falando dela mesma. Ela é a sabedoria. Através dela tudo foi criado. Através dela tudo se fez. E quem é a sabedoria? E mesmo a sabedoria falando dela mesma, ela vai chegar e vai falar de Deus, que é o próprio. E é a mesma coisa. Mas vamos lá. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Ou seja, o Senhor já possuía a sabedoria antes de criar tudo. Antes do princípio aqui, ó. Antes da criação. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada. Fui gerada. Antes de haver abismo, fui gerada. Gerada por quem? Por Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Não é isso? Quando Moisés chegou diante de Deus e
Deus falou com ele na sarça, né? E aí Moisés disse: mas me diga uma coisa, quem é você? Para eu ir lá e dizer quem é você. Eu tenho que, né? Eu estou levando todas as ordens, mas quem é você para eu dizer para o povo? E Deus falou assim: eu sou o que sou. Aleluia. Não é assim? Não é forte, irmãos? Eu sou o que sou, porque Deus, ele é a origem de todas as coisas. Aleluia! Ele não foi gerado por ninguém, ele é. Glória a Deus! Como? Não sei. Ele é quem sabe. Aleluia. Glória a Eu Deus! nem quero saber, eu quero é crer. Aleluia. Eu quero crer nesse Deus que é tudo isso, que é esse Deus todo-poderoso, que é o Deus, o princípio de todas as coisas. Eu quero saber de uma coisa: que Ele me criou, que Ele me gerou, aleluia, e que Ele me escolheu para estar aqui. E que Ele quer me salvar, Ele quer me dar salvação, e eu quero, aleluia, eu quero, Senhor. Introduza dentro de mim a sua salvação, a sua graça, o seu poder, a sua virtude, a sua sabedoria, os seus caminhos. Faça eu estar diante de ti e faça eu fazer a tua vontade. Porque o que eu quero fazer a tua vontade. Mas às vezes eu não consigo fazer a sua vontade, como o apóstolo Paulo estava dizendo. Às vezes aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo por causa da carne, do pecado, do momento que estamos no mundo. Mas a nossa alma, você e eu, queremos fazer a vontade de Deus. Mas às vezes tropeçamos. E tropeçamos diante de um Deus que é tudo. E Ele nos dá a oportunidade, quando nós dobramos o nosso joelho, Ele escuta a nossa oração, irmãos. Que Deus maravilhoso e poderoso é esse, irmãos? Que glória é essa? Aleluia! Que glória é essa que Deus colocou na sua vida? Que Deus é esse poderoso que você crê e foi batizado no nome dEle? O meu pecado, se fosse por mim, se não fosse pela graça de Deus, eu não poderia ser colocado nem a 1 quilômetro de Deus. Nós não somos dignos de estar diante de Deus, mas Ele nos faz digno pela sua graça, pelo seu poder, pela sua virtude. Aleluia. Até me perdi já. 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. A sabedoria. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, é bonito, né? Eu, sinceramente, essa leitura aqui, quando Ele preparava os céus, aí estava Ele. De novo aqui. Quando Ele preparava os céus, aí estava Ele. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, eu estava ali. Quando punha ao mar o seu termo, eu também estava. Para que as águas não trespassassem o seu mando. Quando Deus designava tudo na sua perfeição, eu, a sabedoria, estava lá. Aliás, eu estava antes de tudo criado. Ele já me possuía. Versículo 30. Então eu estava com Ele, e era o que, irmãos?
Eu estava com ele e era o quê? O seu aluno. Aleluia. A sabedoria falando dela mesma. Eu estava com ele, toda a criação. Enquanto eu estava com ele, eu era seu aluno. Aleluia. Porque a sabedoria, ela vem de Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Deus que tudo cria. E a sabedoria é tão magnífica, a sabedoria é tão grande, mas naquele todo tempo ela é aluna do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Do Deus que nós não entendemos, mas cremos. Aleluia. Glória a Deus. Do Deus que te escolheu no ventre da sua mãe. Glória a Deus. Vale a pena, irmãos, estar aos pés do Senhor. Eu não sei a sua vida, você não sabe a minha. Não sabemos a condição de cada um aqui nesta manhã. Não sabemos as lutas, os sofrimentos, as batalhas. Tudo que você passa e já passou. Fica firme no Senhor, porque Ele está contigo. Ele está te abençoando. Glória a Deus. Ele saiu do céu lá, Jesus saiu do céu. E Ele veio aqui para sofrer, padecer, venceu o mundo por mim e por você. Aleluia. Para nos dar o direito à salvação da nossa alma. Toda luta, toda dificuldade, toda doença vai passar, porque o Senhor já colocou um ponto final nela. Aleluia. O Senhor já venceu o mundo, vamos vencer junto com Ele. E vamos vencer junto, aleluia. Vamos vencer pela graça, pelo poder, pela virtude, pelo Espírito Santo que está presente aqui nesta manhã. Com esta graça poderosa que toma conta da sua vida, aleluia. Que te livrou da morte várias vezes, que levantou você de cima de uma cama, quando você não conseguia levantar. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E Ele colocou na sua boca um cântico, um novo cântico. A palavra dele para você falar para outros. Quão bom e quão poderoso é esse Deus. Aleluia. E esta sabedoria que o Senhor coloca na nossa vida, para que nós possamos testemunhar e abrir a nossa boca e dizer: eu sou, você é um milagre de Deus. Aleluia. E através de você muitas almas são salvas, às vezes sem você abrir a sua boca sequer. Você chega e é diferente, eu sempre falo isso. Você chega e parece que as coisas são diferentes. A sua presença não precisa falar nada não. Você chegou e parece que as coisas começam a fluir, porque a luz de Deus está em você. A graça de Deus está em nós. Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, folgando no seu mundo habitável. Olha aí, no mundo criado por ele, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Olha aí, dá para ir embora já. Glória a Deus. Bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Aquele que sempre espera por Deus, né? Aquele que sempre está, como diz o salmista Davi, que ele queria estar todos os dias na casa do Senhor de oração. Que era o desejo dele.
Versículo 35, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. É isso, irmãos. Porque Deus, Ele é tudo. A sabedoria, a condução da nossa vida. E se nós nos desviarmos dessa sabedoria, só resta a morte, só resta o caminho que o diabo quer nos levar. E por isso estamos aqui, porque esta palavra vai entrando no nosso coração e vai produzindo o seu efeito poderoso, aleluia. Vai te preparando, vai criando casca em você, aleluia. Vai criando casca e você vai ficando mais forte. E as setas do inimigo vai batendo em você, mas não te atinge, não te aborrece, não te enfraquece, porque você já sabe que a luta vem, mas ela passa, aleluia. A luta vem, mas ela vai passar, as dores vêm, mas passarão. Que o Senhor é bom, Ele é bom em todo o tempo, Ele é o dono de tudo, de toda a sabedoria. Bom é agradar a Cristo, aleluia. O Saulo de Tarso ficou sabendo lá, o Senhor Jesus falou para ele vai saber o quão bom é recalcitrar, né? Estar aos meus pés e sofrer pelo meu evangelho, porque Saulo perseguia o povo de Deus, os servidores de Cristo, e Cristo falou para ele assim: você vai saber como é bom sofrer por minha causa. Aleluia! E lá no final da vida de Paulo ele falou: se eu morrer para mim é lucro, é por Cristo, então é lucro. Esse é o Deus, irmãos, da perfeição. Amém. É por isso que você está aqui até hoje, porque a graça de Deus basta para mim e para você. Aleluia. Foi comentado lá, eu mesmo, da minha parte, lá na igreja de Moura. Fazer a unção. Nessa unção, apresente a Deus um pedido de oração, algo que você tem aí, uma fotografia de uma pessoa. E o pedido de oração, apresente alguém que nessa unção, a unção vem na sua cabeça e vá ao mesmo tempo na cabeça da pessoa que você apresentar. Amém? Mas o Senhor da nossa salvação e a tua graça nos fortalece agora. A tua graça se derrama sobre nós em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esperou eu, Bruno. Tá bom, hein?
especial. Vocês, e a primeira vez, vem aqui de novo. Ela também? Não? Não recebo uma oração especial. E o bem-vindo na casa do Senhor, tá? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Põe as tuas mãos poderosas, meu Pai. Que teu Espírito Santo venha fortalecer e abençoar, livrando de todo mal. Que ele receba a luz poderosa em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor e vamos embora. Levante a sua mão. Sim. Amém? Levante a sua mão, vamos agradecer ao Senhor. Grande Deus, te agradecemos, meu Deus, por mais esta manhã, pela tua luz, pela tua graça, pelo teu poder. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Diga assim bem alto, que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Primícia!